Fala, inventores, sejam bem-vindos ao canal e hoje é o dia da gente fazer o review, aquele review que eu prometi para vocês dessa impressorinha aqui, que é a FlashForge 5M Pro. Na verdade é a Adventure 5M Pro da FlashForge. Eu passei as últimas semanas fazendo muitos testes com ela, experimentando diversos filamentos diferentes, tipos diferentes, marcas diferentes, e é o que eu vou trazer para vocês nesse vídeo e explicar por que essa impressora aqui quase me tirou do sério, quase me deixou doido durante os testes. Mas fica ligado aqui no vídeo, porque eu vou trazer todos os detalhes a respeito disso para vocês saberem como essa impressora é no dia a dia, no uso, qual é a qualidade da impressão dela, para vocês também poderem decidir se ela é ou não é uma boa opção para você, beleza? Então vem comigo para o vídeo e vamos inventar! Antes da gente começar, eu queria deixar bem claro aqui que esse é um review sobre a impressora da FlashForge, tá? A Adventure 5M Pro. O review não é sobre os filamentos, tá? E o teste foi feito baseado numa das propostas da FlashForge, que é: você pega a impressora, tira da caixa e sai usando sem você precisar ficar fazendo fine tuning, sem precisar ficar fazendo regulagens extensivas aí para você poder usar a impressora. Então a proposta dela é o Zero Tuning, ou seja, sem você precisar ficar fazendo tunagem fina. E para isso eu usei o perfil padrão para todos os tipos de filamento que eu testei nela, tá? Então o que eu fiz? Peguei lá perfil padrão de PETG, fui imprimir PETG de várias marcas, perfil padrão de PLA e assim por diante. Então lembrando que, mesmo que alguns filamentos tenham dado um resultado mais ou menos ou um resultado ruim, não significa que o filamento é ruim, e sim que ele não é compatível com a regulagem padrão dela. Eu vou fazer um outro vídeo fazendo fine tuning e tudo mais, e inclusive testando aí a questão da velocidade máxima dela, que foi um pedido que vocês fizeram nos comentários do primeiro vídeo, do vídeo de unboxing, ok? Além de outros aí, ó, já chegou aqui para mim os dois bicos, tá? O de 0.25 e o de 0.8 milímetros. O de 0.4 e 0.6 já vem com ela por padrão, vem ali na caixa, no kitzinho, tá? Então eu comprei o de 0.8 e 0.25 e eu vou fazer um vídeo especial falando para vocês, mostrando para vocês as diferenças aí de velocidade, performance, tempo de impressão e tal, com esses 4 bicos aí com a FlashForge. Então, se você não está inscrito no canal, já se inscreve, já clica aí e ativa o sininho, que é para você poder ser notificado quando a gente soltar esses vídeos novos e você não perder nadinha. Também não esquece que a gente está lá no Instagram, então já vem aqui na descrição, tem o linkzinho do nosso perfil lá no Instagram, clica lá e segue a gente lá no Instagram também, porque a gente está soltando todos os dias lá no Insta para você também acompanhar o que a gente está fazendo aqui no canal. Vou começar com as características da impressora, tá? Eu fiz uma listinha aqui que é para eu não esquecer de nada do que eu tenho para falar para vocês a respeito da minha experiência durante aí quase 3 semanas trabalhando com ela intensivamente. Então, o primeiro ponto, filamento na parte de trás, tá? É ruim, eu não gosto, incomoda, atrapalha, mas eu tenho que dar o braço a torcer para uma amenizada e uma atenuada com relação ao suporte do filamento. Esse suporte ele fica mais para a direita ali atrás da impressora. E isso permite que você consiga colocar e tirar o filamento, tá, sem você precisar ir para trás da impressora para você poder fazer essa colocação. Fora que o tubo PTFE fica praticamente saindo para a lateral, então você consegue colocar o rolo de filamento lá atrás, pegar a ponta e colocar no tubo PTFE sem você precisar ir para trás da impressora. Então, essa parte é positiva. Ponto negativo, o suporte é pequeno, tá? Ele é curtinho. Então, filamentos, por exemplo, como o da 3D Prime, que ele tem um rolo mais largo, ele trava ali. Tem horas que o rolo do filamento ele engasga, ele trava e pesa na hora dela puxar. E por isso, em alguns testes, eu constatei que teve uma bem leve, mas teve uma subextrusão porque o rolo estava travado lá atrás, a impressora estava fazendo muita força para puxar, justamente porque o suporte é curtinho. Com os outros rolos de filamentos, os rolos mais estreitos, belezinha, foi bem sossegado, tá? A troca de filamento é hábito, tá?
mas você não tem retração de filamento nessa impressora. Você não tem aquela opção de ir lá no displayzinho, clicar em retrair para você remover o filamento da impressora. A princípio, para quem está acostumado aí há quase uma década a colocar e tirar filamento utilizando o comando de extrusão e retração, isso incomoda um pouco, tá? Incomoda por causa da quebra de hábito ali com ela. Mas existe um motivo muito importante para que eles tenham feito dessa forma, e é um motivo que afeta todo mundo que trabalha com impressão 3D. Todo mundo já teve entupimento de bico. Então a técnica deles é que você não tira o filamento por cima, você empurra aquele restinho de filamento, ou seja, você vai trocar, você corta ali o filamento bem na entrada da extrusora, manda ele extrudar, ele empurra aquele resto de filamento através do hot end, enquanto o novo filamento você coloca e ele vai empurrando o filamento velho até sair. Qual que é o objetivo disso? O objetivo é você não retirar o filamento e deixar o hot end sem filamentos, ok? E deixar ele esfriar. O principal motivo de entupimento de hot end, né, do biquinho ali do hot end, é por causa de resíduos de filamento que inevitavelmente acabam ficando grudados na parede ali do hot end. Esses pequenos pedacinhos, essas capinhas ali que ficam grudadas, acabam se descolando durante a impressão e acabam indo para o bico. Quando esses resíduos são do mesmo tipo do filamento que está sendo impresso, beleza, eles vão derreter e no máximo ali o que eles vão fazer é manchar a tua impressão. Mas o maior problema é para quem trabalha com vários filamentos diferentes. Então, por exemplo, você foi lá e mandou imprimir um ABS. Aí você foi, tirou ele, deixou à noite, no outro dia você chega e bota um PLA. O que acontece? Aqueles resíduos de ABS que ficaram ali na borda não vão conseguir derreter de maneira suficiente para eles passarem pelo bico da extrusão de maneira adequada. Então, quando eles se soltarem, que eles vão se soltar, e chegarem no bico do hot end, quando chegar lá, eles vão estar muito rígidos ainda e vão acabar entupindo o hot end. Claro que ali nas instruçõezinhas, estou mostrando aí para vocês na tela, as instruçõezinhas do display na parte de troca de filamento, eles falam que é para você não utilizar o mesmo bico para filamentos diferentes. Então, você vai usar ABS, tenha um bico só para ABS, um outro bico só para PLA, um outro bico só para nylon, e a gente sabe que ninguém faz isso. Tá? Então minha recomendação é a seguinte: toda vez que vocês forem fazer uma troca de filamento, que vocês estão fazendo a troca pelo tipo de filamento, e olha só, essa dica não é só para FlashForge, tá? Essa dica aí é para você que tem qualquer impressora, isso vai evitar entupimento aí na tua impressora. Você imprimiu ABS, você vai imprimir um TPU ou um PLA, na hora de você fazer a troca do filamento, você faz a extrusão ali para troca de filamento, sempre usando a temperatura do filamento que exige a temperatura mais alta, que é para permitir que aqueles resíduos, aqueles restos, saiam completamente durante aquela extrusão ali de limpeza, aquele expurgo ali de filamentos, ok? A não ser que você esteja trabalhando aí com coisas muito diferentes, tipo você está usando lá um nylon a 300 graus, e aí você vai botar para imprimir ali um TPU, aí é meio complicado. Aí minha recomendação é que você faça uma transição, né? Vem do nylon para um ABS, daí do ABS você vai ali para um PLA e tal, antes de você ir para o TPU, para você poder fazer essa transição ali de expurgo do hot end até você chegar no TPU, ok? Mas é a questão de hábito, é a questão de você se acostumar, e tem uma vantagem que é você nunca esquecer de usar ela da maneira correta, ou seja, nunca deixar o hot end completamente vazio, porque esses resíduos podem entupir ele. A chave liga e desliga. Cara, a chave liga e desliga da parte de trás dela fica no meio da impressora, tá? Então, do lado direito você não consegue colocar a mão por causa que o filamento fica ali, então atrapalha. E do lado esquerdo, o que eles fizeram de bom no filamento, que é colocar ele mais para fora da impressora para facilitar, eles dificultaram com o botão do power ali, ok? Quem não quiser ficar desligando ela no geral lá atrás, você pode desligar só no botãozinho da frente. Mas a questão é a seguinte: desligando no botãozinho da frente, ela ainda assim deixa um cooler ligado, tá? Ela deixa o cooler da mainboard ligado, é um coolerzinho bem pequenininho, você quase não ouve ele, mas se você colocar o ouvido ali, você vê que o cooler tá ligado, ele tá fazendo um ruídozinho bem suave, bem levinho. Com relação à questão de ruídos, tá? Eu fiz a medição e assim, ó, com ela toda fechadinha, ela vai emitir aí algo em torno entre 50 e 55 dB, tá? Tô mostrando aí pra vocês as imagens.
E quando você abre a tampa, por exemplo, você está imprimindo PLA, você abre a tampa, aí o ruído dela pode chegar aí até uns 65, 66 dBs, que foram os picos aí que eu registrei. Mas, cara, não é barulhenta, não. Eu achei ela até bem agradável, vamos dizer assim, de ter ela imprimindo dentro do escritório aqui enquanto eu tô. Ela tá imprimindo aqui do lado, né? Enquanto eu tô aqui trabalhando no computador. Tava imprimindo bem de boinha, sem fazer muito barulho. Mas com ela fechada, tá? Com ela aberta, aí incomoda um pouco o barulho dela sim. Display Touch. O Display Touch dela não é capacitivo, tá? E volta e meia, quando você clica, você tem que bater às vezes 2 vezes ali no display e tal, apertar 2 vezes para que ele detecte o toque e aperte o botãozinho ali do display. Tanto que nos STLs que vem no pendrive dela, vem uma canetinha touch, tá? Mas infelizmente eu acho que o meu STL veio bugado. Aliás, STL não, desculpa, G-Code, tá? Meu G-Code veio bugado e todas as tentativas de impressão que eu fiz acabaram resultando com essa ponta aqui, ó, toda detonada. Tá, eu já vou explicar para vocês a respeito dessa impressão aqui. Mais uma vez, a questão de hábito, a questão de, tipo, você está acostumado com uma tela capacitiva e aí você toca de leve na tela, ela já faz. Aqui você só acostuma a pressionar um pouquinho mais o dedo e ela vai de boa. Hábito, tá? Mas tem essa questão aí do começo que pode dar uma angústia aí com relação a ela. Mesa Pay, ok. Cara, a Mesa Pay não tem o que falar. A FlashForge escolheu o melhor revestimento, a melhor textura, tá? Inclusive nas outras impressoras eu tô usando essa dourada e ela tem a melhor aderência, ela solta a peça com facilidade quando termina de imprimir. Nas primeiras impressões eu tive problema de aderência, mas vocês têm que lembrar que sempre que vocês recebem uma impressora nova, zerada, a primeira coisa que vocês têm que fazer é lavar a mesa. Porque o processo de fabricação tende a deixar resíduos ali naquele plástico. Então, vai ter oleosidade, vai ter resíduos ali naquela superfície. Então, você tem que lavar bem ele com detergente neutro tal, e uma esponjinha não abrasiva, tá? Para tirar esses resíduos ali de fabricação, e aí você poder imprimir. Normalmente, tá? Mesmo você fazendo esse processo, algumas impressões ali no comecinho vão falhar, mas depois ali da terceira, quarta impressão para e a aderência é perfeita, tá? Eu já passei por isso com as outras impressoras também, e quando eu compro uma placa nova dessa de Pay, normalmente ela tem esse problema ali nas primeiras impressões e depois isso vai embora, isso funciona que é uma belezinha. Tem um detalhe a respeito do funcionamento dela que eu gostei bastante, é que o home dela é embaixo, tá? Diferente de algumas outras impressoras que quando você aperta home, ela vai para cima com a mesa, né? Mede o home ali no bico da extrusora e para com a mesa lá em cima. Por que eu acho incômodo a questão da mesa parar em cima? Porque numa impressão que deu problema no meio da impressão, por exemplo, acabou a energia, tá? E o bico tá lá encostado na peça. E aí você, tipo, você olha para aquilo ali e fala, meu, eu não quero recuperar essa impressão. Não quero que ela continue de onde parou, porque, sei lá, descer o filamento do bico, a peça não vai ficar legal, eu quero cancelar isso e começar de novo. O que acontece? Se você clicar Home, ela vai prensar a peça contra a cabeça de impressão, tentando procurar o Home direto na mesa. Isso dá caca. Se você tentar baixar a mesa, ela não deixa, porque ela fala que primeiro você tem que ir para Home para depois você poder baixar a mesa. No caso da FlashForge, o home dela é embaixo. Então isso é uma maravilha. Tive impressões, tá, com o Energy Recovery que falharam e ela não conseguiu recuperar a impressão. E na hora de eu tirar a peça, eu apertei home, ela puxou a mesinha para baixo. Eu tirei a peça na boa, limpei a mesa e botei para imprimir de novo, sem nenhuma dor de cabeça, sem tentar tirar a peça ou arrastar ela pegando no bico, enfim. Gostei muito desse pequeno detalhe dela, que para mim, funcionalmente, é essencial, é um bom diferencial, tá? A recuperação de energia falhou, tá, algumas vezes, mas tenho minhas dúvidas, porque não foi um teste simulado, tá? Não foi aquele teste do, tá no meio de uma impressão, eu vou arrancar da tomada e ver se ela recupera. Quando eu fiz esse tipo de teste, ela recuperou certinho, ok?
Mas durante essas semanas agora a gente está tendo muito problema de energia elétrica aqui. Quando a energia cai, ela costuma dar oscilações, ela costuma dar uns picos, né, e quedas. E eu acho que num desses picos e quedas, a impressora tentou ligar de novo para se recuperar e ela acabou bagunçando a memória ou perdendo alguma coisa na hora de tentar fazer o recovery. E aí quando eu cliquei para fazer a recuperação, ela acabou falhando e ela mesma abortou a impressão. De boa, ela não fez nada errado, mas ela simplesmente abortou a impressão, ok? Então, não tenho como confirmar se aquilo foi um pico, mas eu acredito que tenha sido realmente um pico. Bom, vamos lá, vamos para a impressão? Então tá, eu comecei imprimindo algumas coisas que vieram dentro da memória da impressora, tá? E vem também no pendrive que acompanha ela. Vem um pendrivezinho legal aqui, ó, de 16 GB da SanDisk. Isso aqui vem junto com ela. E vem algumas impressõezinhas aqui dentro. Vem um bench, tá? Esse filamento aqui é o filamento estrelado, cara. É um filamento muito bonito. Eu vou colocar em zoom aí na tela para vocês verem melhor. É um filamento que tem um acabamento, tem uma aparência sensacional. É o que vem junto com ela, tá? Vem da FlashForge. E esse bench aqui é o bench que vem com ela. Eu não curti muito esse bench. Primeiro ele tem esse negócio aqui atrás que eu não sei para que serve, para qual que é o objetivo de avaliar aqui a impressão com ele. Um outro detalhe é que aqui na parte da frente, no benchzinho padrão, a gente tem como se fosse uma argolinha aqui na saída da âncora. E esse daqui ele é liso. E eu gosto de analisar aquela saída da âncora, porque a gente consegue ver como é que ela fica com mudanças de layer ali no overhanging na hora que ela está fazendo essa parte da impressão. Mas é um benchzinho bonitinho. Ela imprime em 13 minutos, tá? Óbvio, é aquele G-Code otimizado ali, né? Tipo, um bit escovado ali para ela poder imprimir em 13 minutos. A gente tem um tipo de uma bola com alguns pentágonos aqui desenhados. É bonitinho também, para questão de decoração é bem legalzinho. Eu não quero nem fazer minhas considerações com relação à qualidade da impressão, porque a qualidade da impressão com o filamento original ficou sensacional. Vem também um porta-celular no formato de gatinho, com um detalhezinho que aqui na frente onde o celular apoia uma latinha de sardinha, muito bonitinho. Aqui teve um probleminha de sujeira no bico, que ele acabou sujando o bigode do gato, mas no geral, ótima qualidade e dependendo do ângulo aqui que você olha com esse filamento, você não mal consegue identificar as camadas de impressão. Então, muito legal e é útil. Uma outra coisa útil que vem junto é um suporte para cabo, para colocar na mesa. Tá? E esse daqui já serve também para você poder ver, né, ou testar a questão das dimensões. Então você imprime os dois parafusos separados, o suporte para cabo que você coloca na mesa, passa os cabos aqui por baixo, né, e aperta os parafusos aqui para prender na mesa. Passou certinho aqui, ó, o parafusinho entrou aqui, belezinha, tá? G-Code que vem junto com ela, mais uma pecinha útil aí. E a canetinha. E a canetinha, aquele problema que eu mostrei agora há pouco para vocês, tá? Todas as tentativas que eu fiz ou descolaram da mesa, ou fizeram isso aqui e aí descolaram da mesa, porque ela não vem com o brim aqui embaixo, ela vem seca. Acho que é para, tipo, provar que a impressora tem uma alta precisão e não descola da mesa. Só que o problema é que eu acho que o G-Code veio zoado, e aí ele faz esse problema aqui em cima e acaba grudando no bico e descola da mesa. Eu não tive sucesso imprimindo essa canetinha aqui, ok? E depois também eu fui lá e comecei a apertar com um pouquinho mais de força ali o display. Não precisa da caneta não, é só AB. E aí o que eu fiz? Eu falei, vamos testar? Vamos ver se ela é boa mesmo? Eu vou pegar o bench e vou imprimir num Hyper PLA para ver como é que sai. O mesmo bench, tá? Com o mesmo G-Code feito para o filamento da FlashForge. Basicamente igual, com as mesmas observações do bench impresso com o filamento da FlashForge, basicamente os mesmos detalhes, tá? Tô mostrando os dois aí na tela para vocês. Mesma coisa com o suporte de cabo, imprimir no Hyper também, mesma coisa. Qualidade sensacional, não dá para ver a diferença aqui, basicamente entre as camadas, muito bem impresso, e a caneta, o mesmo problema, tá? Problema na ponta e descolamento. Saindo dessa parte, eu comecei a fazer os testes para ver se ela realmente é uma impressora, entre aspas, autorregulável. E foi aí que eu comecei a passar raiva com os testes, ok? Primeira coisa, vamos testar um ABS nela. Vamos ver como é que ela fica. O que eu fiz? Peguei o FlashPrint, tá? Que é o software que ela recomenda como software principal. Gerei alguns códigos, alguns G-Codes utilizando o FlashPrint.
Fora a interface muito ruim, o resultado é ruim, tá? Usando o Flash Print. E aí eu fui configurar o Orca. Então ela vem com os perfis do Orca salvos ali dentro do pendrive, então você consegue importar ele para dentro do Orca e fazer as impressões. No meu pendrive, pode ser até que nas outras versões esteja vendo isso atualizado, mas no meu pendrive, os perfis do Orca só vêm para bicos de 0.4 e 0.6, que são os que vêm com ela. Não vem perfil para o Orca do 0.25 e 0.8. Porém, a opinião de que o Flash Print é ruim não é só minha. A própria FlashForge meio que eu acho que entendeu isso porque os feedbacks não estão sendo positivos a respeito desse software. E ela resolveu fazer uma build, tá? Ou seja, fazer uma compilação, uma versão do Orca especificamente para a FlashForge. Por quê? Porque no Orca puro, eu não consegui fazer ele conectar direto na impressora. Tá? O sistema dela ainda está fechado, tá? O clipper dela não está aberto. Então, ela tem um protocolo especial e tal para fazer a conexão, para fazer essa comunicação. E o Orca padrão não consegue conectar nela. Peguei tutorial, galera no Git discutindo, dando dicas e tal. Tentei seguir, não deu certo. Então eu fui lá no site da FlashForge e baixei o Flash Orca. É uma versão que está um pouquinho atrasada com relação ao Orca, mas é a mesma interface, os mesmos recursos. Essas diferenças aí provavelmente foram de correções de bug, alguns recursinhos internos e tal, mas basicamente é o mesmo software, tá? Não tá tão atrasado assim, tá funcionando muito bem. E essa versão ela tá com implementações customizadas para trabalhar com a Adventure 5M Pro. Ou seja, conecta, você consegue visualizar a câmera remotamente, você consegue cancelar a impressão, mandar a impressão, fazer tudo pelo Flash Orca. E aí eu comecei a gerar os códigos por ele e mandar lá, sempre usando o perfil padrão de cada filamento, tá? No Flash Orca você tem uma lista gigantesca lá de materiais prontos, tá, pré-configurados, que é só você ir lá, PLA, tem aqui, PLA com fibra de carbono? Tem. Tem TPU? Tem. Tem ABS? Tem. Tem um monte de perfis lá que você vai só selecionar e mandar imprimir. Então, comecei pelo ABS. Peguei o ABS da GT Max. No meu primeiro teste, eu achei que a bag estava bem selada e ele acabou saindo com bastante umidade. Então, esse teste aqui eu acabei descartando ele. Botei o filamento na bag de novo, com sílica gel nova, e deixei de um dia para o outro. Só que às vezes, 24 horas não é o suficiente. Melhorou bastante, mas ainda ficou com marquinhas de umidade aqui, mas já dá para ver a qualidade aí da impressão do ABS da GT Max com o perfil padrão da FlashForge. Tá? Eu achei muito bom por ser um perfil padrão, não ter calibração nenhuma. As únicas marcas aqui realmente são marcas de umidade, então eu considero essa impressão como uma impressão muito boa. Próximo teste, peguei o ABS da 3D Prime, coloquei na impressora, perfil padrão, mandei imprimir. A única observação que eu faço aqui é que ela teve uma marquinha aqui bem no meio do casco, que parece uma subextrusão. Só que eu reparei essa marca aqui em todos os testes, tá? Todos os testes. E eu não parei, não tive tempo ainda para determinar, fazer testes e ajustes finos para tentar eliminar essa marca aqui e tentar entender que tipo de regulagem pode ser uma subextrusão, pode ser... mas eu acredito que seja alguma coisa relacionada à subextrusão para o perfil padrão não tentar exceder a capacidade de mudança de estado do filamento, tá? Fora essa marquinha, impressão perfeita, chaminézinha em 3 estágios, a parte de overhanging, cara, é impressionante. E aqui foi onde eu comecei a passar raiva, porque eu já tinha testado o GT Max, comecei a testar o 3D Prime, e eu não consigo entender. Todos os testes que eu fiz com esses outros filamentos, em outras impressoras, não tem como você pegar um ABS GT Max e um ABS 3D Prime, e você imprimir na mesma calibração, na mesma configuração, e você obter resultados tão similares, tá? Não tem como. E ela faz, tá? E comecei a tentar entender como ela faz isso. O que é que tem de diferente nela? Se ela estava mudando o perfil do G-Code sem eu saber, ou eu não entendi. E simplesmente ela imprime o filamento com uma qualidade sensacional, levando em consideração que é um perfil padrão. Aí eu fui lá e fiz um teste imprimindo o ABS da F3D, tá? Da Filamentos 3D Brasil, que inclusive é um filamento que a gente vai fazer um vídeo especial aqui no canal de review deste filamento, tá? Com calibração, com recomendação
de temperatura, de calibragem e tudo mais. Mas esse aqui, mais uma vez, imprimindo o perfil padrão. Mesma coisa, a única marquinha é a marquinha aquela do meio do casco, que apareceu em todas. E ficou uma costurinha ali na chaminé, mas ela é bem sutil. A costura do casco aqui do navio ficou escondida, tá? Ficou bem discreta. A única foi a da chaminé ali em cima. No resto, a impressão sensacional. E aí, fui testar o PETG. Comecei com o PETG da 3DX, tá? Esse PETG cinza da 3DX. Cara, mesma coisa. Olha a qualidade aí que eu tô mostrando para vocês na tela. Isso é o PETG da 3DX. PETG da Volt, que é o cinza grafite, foi colocar e sair. Inclusive no da Volt, a marca do casco ficou bem mais sutil, bem mais invisível, vamos dizer assim. Não teve marca de costura na chaminé. A marca de costura no casco tá bem discreta também, dá pra ver que ela tá aqui. Teve um pouquinho de string, tá? Um pouquinho de teia aqui no meio, mas string a gente resolve com um isqueirinho ou com uma pistola de ar quente. PETG da 3D Prime, mesma coisa, com um adendozinho aqui, ó. A impressão tá de boa. A marca no casco, essa marca que parece subextrusão, não apareceu com o da 3D Prime. Ele teve uma diferença aqui no casco, se vocês observarem, tem uma parte que ela vem mais brilhosa e aí de repente ela fica fosca e depois vai ficando brilhosa de novo. Essa diferença aqui é a diferença de temperatura. É o momento em que o bico acaba baixando a temperatura por alguma razão, e o PETG da Prime, ele tem essa tendência de ficar mais fosco. Eu acho bonito, mas eu gosto que a peça inteira ou fique toda brilhosa ou toda fosca. Nesse caso aqui, dá pra ver bem essa diferença. Ficou uma marquinha de costura aqui na chaminé, e a marquinha da costura do casco ficou um pouquinho mais evidente do que das outras, mas, cara, no geral, o overhanging dele ficou melhor do que o das outras. Tá, o overhanging da cabinezinha aqui. Não tem o que falar, cara. É sensacional. Achei qualidade de impressão nota 10. PETG âmbar da Dynalabs. Esse é outro filamento que a gente vai fazer o review dele aqui no canal. Então, se você quer saber mais sobre filamento da Dynalabs, que inclusive tem lá na 3D Curitiba para vender, tá? Se inscreve aqui no canal porque a gente vai fazer um review completo dos filamentos da Dynalabs, ok? Esse âmbar aqui, ele é um âmbar translúcido, é PETG, e quem trabalha com impressão 3D sabe o quanto PETG, PLA, qualquer material translúcido, como ele é chato para você configurar. Não tem um perfil lá dentro do Flash Orca dizendo PETG translúcido, PLA translúcido, tá? É só o padrão PETG. Eu mandei imprimir no padrão PETG e a impressão tá beleza, tem uma marquinha aqui de costura no casco, a costura da chaminé ficou fechadinha, overhanging perfeito. Eu não consigo entender isso. Não consigo entender que tipo de feitiçaria tem nessa impressora e como ela consegue pegar o mesmo perfil e de um PETG 3D Prime, passar por um 3DX, passar por um Volt e imprimir um Dynalabs translúcido e os quatro saírem praticamente idênticos em questão de qualidade. É uma coisa impressionante. É impressionante. Eu nunca vi isso, tá? E eu tô tentando descobrir o que é que fez, o que que ela faz para conseguir fazer isso, ok? PLA, um PLA. PLA Volt amarelo. Teve uma marquinha aqui de costura na chaminé, só questão de ajustar um pouquinho a retração na impressão. Impecável, sem marca nenhuma. PLA Bordeaux da Dynalabs. Cara, mesma coisa, esse daqui nem aquela marquinha do casco, aquela marquinha de subextrusão ele fez. Fez aqui um pouquinho do lado direito. Ok, ele fez uma marquinha aqui do lado direito. Tem uma marquinha de costura na chaminé, mais uma vez, ajuste de retração. Mas, cara, pela configuração padrão, se você vai olhar a qualidade desse bench aqui, não tem o que falar. Esse aqui, cara, é sensacional, tá? Esse aqui é um PLA da linha Boutique da Dynalabs, que é um azul espetacular, sensacional. Para você que trabalha com impressão 3D e você imprime produtos decorativos, cara, eu nunca vi um azul como esse aqui. Eu vou mostrar aí na tela para vocês em zoom, tá? Ele vai estar no nosso review também sobre PLA da Dynalabs, para você saber como é que esse PLA funciona, como calibrar ele aí para tua impressora e tudo mais. Então, se inscreve aqui no canal para não perder nada. Mas nem tudo são flores, tá? Tudo lindo, maravilhoso. Peraí, antes de eu ir pro Nem Tudo São Flores, eu quero só mostrar uma coisa. Peça do projetinho do motor
da Bambu, que ele tem um projetinho de motorzinho. Isso aqui, tudo aqui dentro aqui, ó, é suporte, tá? Impresso na FlashForge. Isso aqui tudo é suporte. Eu nunca vi isso impresso em PLA. Se eu não me engano, esse aqui é o PLA cinza Nintendo da Volt, perfil padrão de PLA. A única coisa que eu tive que fazer quando ele saiu da impressora foi dar uma pressionada nele para cima e arrancar o suporte. O suporte saiu inteiro, impecável. Não tem... E para não dizer que, porque é só esse aqui, porque é PLA, PETG translúcido Dynalabs, mesma coisa. Suporte sai inteiro. Olha a contraluz aí, ó. Dá para ver aí, ó? Olha isso. Isso aqui é a parte que ficou pro lado de dentro, imprimindo com o suporte. Olha o suporte. Olha como é que ele sai. Inteiro, ó. Sem calibração nenhuma, sem ajuste para suporte, sem nada. É impressionante essa impressora. Já falei, é feitiçaria. Nem tudo são flores, ok? Fui fazer o teste com o TPU da Creality. E saiu uma desgraça. Completamente detonado. Lembrando que esse TPU aqui, eu comprei ele no começo do ano, e ele não tem especificação de dureza. Tá? Ele não fala qual é a dureza desse TPU. TPU Creality genérico lá, e a FlashForge naquele perfil que tem no padrão ali, ela tem uma especificação que, se eu não me engano, é o TPU 95, 96, alguma coisa assim, que é o padrão dela. Tá? Eu tenho que comprar uns TPUs decentes aí para poder fazer esse tipo de teste, para poder colocar ele para testar e para imprimir, ok? Mas, mesmo assim, ele tá inteiro, né? Normalmente você vai fazer teste com TPU, ele sai uma desgraceira, né? Se não tá calibrado direito. Então, ó, montou inteiro. O sapatinho dele aqui tá perdendo a sola, mas a aparência terrível. Silk. Imprimi o Silk da Volt. Saiu, o Silk Prata, esse daqui da Volt. Cara, perfeito. Um pouquinho de marquinha aqui na chaminé, mas é aquela coisa normal, tá? No mais, perfeito. Sem, cara, nenhuma observação aqui. Talvez um leve efeitozinho de ringing aqui no casco, numa das faixas do casco, mas foi de boa. Porém, quando eu fui imprimir o Silk da 3D Lab, eu tive problemas. Quando eu fui imprimir ele usando o Flash Print, ele ficou com essa costura aqui do lado. Isso aqui é um problema do Flash Print, ok? Essa costura aqui, ó. Isso é um problema do Flash Print. E a chaminézinha em cima saiu sem os degraus. Na frente já dá para notar uma leve contração na parte de baixo do casco. Quando eu joguei ele no Flash Orca, e eu fui imprimir com o perfil padrão no Flash Orca, a chaminé saiu belezinha, perfeita, a costura fechadinha, bonitinha, porém, na parte do casco na frente teve uma contração gigantesca aqui, ó. Isso é uma característica, talvez, do tempo de secagem, do tempo de resfriamento do Silk da 3D Lab, com relação à velocidade de impressão ou com relação à velocidade dos ventiladores ali, do cooler da extrusora. Tá? Eu não fiz calibração personalizada. O único teste que eu fiz foi, eu fiz a impressão, deu a contração, eu tentei imprimir, voltei para o Flash Print, tentei imprimir, ficou pior, eu falei não, então Flash Orca ainda é o melhor resultado, a chaminézinha está inteira, a overhanging está inteiro, o problema foi a contração aqui, esse aqui é ajuste de resfriamento, e a gente consegue resolver por ali. E aí vocês me perguntam, Wesley, e aí, qual que é a tua opinião a respeito da impressora? Bom, a minha opinião a respeito da impressora é que hoje eu fui lá na 3D Curitiba e eu comprei uma para mim, porque essa daqui é emprestada. Então eles emprestaram ela para mim, para a gente fazer os testes, os reviews, ainda tem mais testes para eu fazer com ela, mas como eu vou ter que devolver ela em algum momento, eu preferi ir lá e comprar uma para mim, para eu ter certeza de que eu vou continuar tendo uma dessas aqui. Então ela tá na caixa, bonitinha ainda aí, eu acabei de trazer ela, não deu tempo ainda de fazer o unboxing dela, mas eu fui lá e comprei uma para mim. Então a minha opinião é que eu quis ter uma. Se você decidir comprar uma, tem o cupom do Inventor lá no site da 3dcuritiba.com.br, usa o cupom INVENTOR que você vai ganhar um presente lá junto com a compra da sua FlashForge Adventure 5M Pro, ok? E fazendo isso, você ainda ajuda o canal aqui porque vai gerar um crédito lá na loja para que a gente possa adquirir produtos para trazer para fazer review aqui, adquirir filamentos, adquirir peças, adquirir talvez outras impressoras, porque essa daqui eu paguei. Então, talvez
adquirir outras impressoras para poder trazer para fazer review aqui para vocês. Então vocês ajudam o canal gerando crédito pra gente lá. Beleza? Galera, o que eu tinha para falar era isso. Eu quero saber a opinião de vocês com relação a tudo que eu falei aqui, tá? Se vocês acham que os pontos negativos dessa impressora são tão leves quanto os que eu achei e que não fazem diferença com relação aos pontos positivos e a facilidade de você botar os filamentos e sair imprimindo sem perder tempo fazendo calibração, fazendo fine tuning e tudo mais. Eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, tá? Não deixem de comentar porque eu quero realmente ouvir, saber. Vai ter mais vídeo, como eu falei, tem os testes com os bicos, tá? De tamanhos diferentes. Tem o teste de velocidade máxima que vocês pediram e eu tô trabalhando, eu já tô fazendo alguns testes para poder gravar o vídeo. E tem muitas novidades vindo por aí no canal. Então fiquem ligados no canal, não esquece de deixar um joinha aqui pra gente e de se inscrever aqui para não perder os próximos vídeos. Fechado? Muito obrigado por acompanhar até aqui, nos vemos no próximo vídeo e vamos continuar inventando.